Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Religiões ante a Bíblia. A paz do Senhor para você, meu amigo, meu irmão, né? Eu fiquei algum tempo aí sem gravar vídeos, mas agora voltamos com tudo, né? Fazer a obra do Senhor aqui no YouTube e fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que é a defesa da sã doutrina ante as heresias. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês, nesse breve vídeo, acerca de uma monja budista, uma ex-monja budista, que se tornou adventista do sétimo dia. Ela é de um país no sudeste da Ásia, chamado Laos. E essa mulher disse que teve a visão de um anjo chamado Jonathan, e que deu a ela algumas ordens, né? E nós vamos ver aí que, pela palavra de Deus, aquele anjo não procede do Senhor. Vamos continuar falando sobre isso depois de nossa vinheta. Pois bem, pessoal, como eu estava dizendo, essa ex-monja budista, de nome Su, eu até fiz algumas anotações aqui. Ela disse que o anjo apareceu para ela e se identificou como Jonathan, né? E mandou que ela procurasse uma igreja adventista, que a única igreja verdadeira, esse anjo teria dito a ela, né? E o anjo mandou ela estudar a Bíblia, a versão King James, uma versão da língua inglesa, mandou ela ler e estudar o livro O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações e O Caminho a Cristo. Esses três títulos, esses três livros, é da profetisa do Adventismo, da cofundadora daquela região, e ela teria que se encontrar, ela teria que ir para os Estados Unidos, onde ela encontraria a Igreja Adventista, a única verdadeira, e ela teria que se encontrar também lá com o diretor do centro, Ellen White, para conseguir 9.000 cópias para a sua língua, 9.000 cópias desses livros para a sua língua. E dar a mensagem para John Carter, né? Também, que é um pastor adventista, e mais 5 pastores, para que eles estudassem o Apocalipse, né? E também orassem o Pai Nosso como Deus queria, a cada noite, né? E eu vou passar o vídeo aqui, meus queridos, né? Melhor do que eu falando, é vocês ouvirem o vídeo. Eu peço um pouco de paciência, que eu faço questão de passar o vídeo na íntegra. E o vídeo dura em torno de 7 minutos. Mas eu quero que vocês ouçam, né, com bastante atenção aí, para que depois nós continuemos comentando esse vídeo, né? Porque realmente, vamos então ouvir o vídeo? Esse vídeo é de um canal adventista chamado Sheknats. Vamos assistir. Oi, eu sou John Doss. Eu estou aqui com Su Srimbonsak, de Laos. Su, poderia nos contar sobre como você ouviu o Evangelho? Alguém pregou para você lá no Laos? Não, eu recebi a mensagem de um anjo enviado por Jesus Cristo. Sério? Como ele lhe enviou a mensagem? No quarto, através do espelho, eu vi a porta abrindo e fechando por 3 vezes. Então eu comecei a orar para o meu Deus do budismo, para proteger-me, porque os budistas acreditam nos maus espíritos. Que algumas pessoas creem no budismo e outras adoram os maus espíritos. E então, quando eu terminei a oração, a porta parou. De repente, um anjo apareceu para mim. Um homem alto, cabelos longos, vestes brancas. E ele conversou comigo na minha língua. E ele me disse, não tenha medo. Eu sou um anjo enviado por Jesus Cristo. Meu nome é Jonathan. Jonathan? Sim, Jonathan. E eu perguntei, quem é Jesus? Jesus é o Deus verdadeiro. É aquele que tem as chaves dos céus e do inferno. O seu coração tem que estar preparado para ele. E ele me designou para lhe passar uma mensagem para o mundo. E eu perguntei, qual é a mensagem? Eu não estou entendendo. E o anjo disse, você terá que conhecer o livro que ele tem. E a Bíblia lhe revelará o Deus que ele é para você, que ele morreu pelo amor que ele tem por você.
e você tem que estar pronta para recebê-lo. E ele estará retornando em breve. E ele me disse ainda, pegue o papel e escreva o que eu vou te falar passo a passo. E vou lhe falando e você escrevendo. E ele disse, procure os adventistas do sétimo dia. Então eu perguntei, o que é adventista do sétimo dia? Ele respondeu, Igreja Adventista do sétimo dia, é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Sim, a igreja verdadeira. E agora, na segunda vinda de Deus, Jesus está chamando as religiões, culturas e fiéis a se juntar para adorá-lo. Pois ele vem. E então, ele foi soletrando para mim, palavra a palavra, os livros que eu tenho que estudar. A Bíblia versão King James, O Grande Conflito, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações. E o que ele pediu para você fazer com esses livros? Então, eu perguntei ao anjo Jonathan, o que eu devo fazer? Eu não estou entendendo. Você tem que me explicar. E ele disse, eu não posso te explicar. Eu só trago esta mensagem. Quando chegar a hora, Deus ouvirá o seu povo. E você entenderá o significado. Ele me disse que Jesus quer que eu traduza os 3 livros para a minha língua. E ele falou para você traduzir esses livros para a língua falada no Laos, para o povo lá? Esses livros são poderosos e muito úteis para compartilhar o amor de Cristo para outros, porque esses são os livros que falam a respeito do seu amor. Então, o que mais o anjo pediu para você fazer? Sim, quando terminar a tradução dos livros, eu terei que me encontrar com o Roger Cohn, diretor do centro de Ellen White em Silver Spring. Eu tenho uma mensagem para ele imprimir 9.000 cópias dos livros. Sim, uma vez tudo isto feito aqui nos Estados Unidos, as traduções dos livros. Então, você terá que conversar com o Roger Cohn para conseguir a reprodução de 9.000 cópias para a sua língua. E ele te deu algum meio específico de como você deverá fazer a distribuição desses livros? Quando você voltar a seu país, ele te pediu para você voltar para lá, certo? Eu perguntei o que Jesus queria que eu fizesse. O anjo me disse que eu deveria estudar a Bíblia e comentários bíblicos. E dar a mensagem para John Carter e para 5 pastores. Mark Finley, Ron Hoverson, Kenneth Cox, Dawes Batchelor e John Carter. Eu já me encontrei com 4 pastores. O anjo me disse para estudar Apocalipse com John Carter. Mateus 24, o tempo da angústia, o grande conflito. Levítico 11 e a oração do Pai Nosso, que Deus quer que oremos a cada noite. Su, conte-nos mais o que o anjo te falou. O anjo me disse que quando eu fosse para os Estados Unidos, haveria um grande problema. E eu falei para ele, anjo Jonathan, se haverá um grande problema nos Estados Unidos, então eu não quero ir. E ele disse, vá, pois estamos vivendo agora o tempo do juízo investigativo. No tempo do juízo? Sim, o seu coração tem que estar preparado. Depois deste grande problema nos Estados Unidos, o Evangelho se espalhará por todo o mundo. E eu lhe perguntei, quando Jesus retornará? Jesus quer voltar, mas as pessoas de dentro não estão preparadas ainda. As pessoas de fora já estão prontas. Então tá aí, pessoal. Vamos às refutações, às heresias, aos erros que constatamos aqui nesse vídeo. Bom, primeiramente, anjo não traz mensagem canônica, mensagem doutrinária à igreja. O cânon do Novo Testamento foi fechado antes do ano 100, quando foi escrito o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então o anjo não traz mensagem canônica, mensagem com autoridade doutrinária, né? E nem traz, vai mandar traduzir livros com uma suposta autoridade divina, uma suposta
autoridade canônica, como acontece com os livros dessa Ellen White, que são considerados tão inspirados quanto a Bíblia. Então, qualquer aparição, visão, que venha trazer uma mensagem diretiva, ou seja, para direcionar a igreja, não procede do Senhor, não procede de Deus. A igreja é direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui um texto que eu creio que é conhecido de muitos, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, esse texto já seria o suficiente para refutar todo esse vídeo, né? Ele diz assim, Gálatas 1,8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esses livros que esse anjo pede que ela traduza para a língua do seu povo, para a língua do seu país, lá o Laos, né? São livros que trazem um outro evangelho, né? Que é uma característica, pessoal, de toda seita, é ter uma literatura adicional. Apenas a Bíblia parece não ser suficiente. Precisam de literaturas adicionais, de seus falsos profetas, falsos mestres, fundadores, né? Então, seja anátema esse tal anjo. E ainda segundo aos Coríntios, capítulo 11, vamos lá? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Certamente o que aconteceu com essa mulher, né? Ao ter essa visão desse anjo, que se identificou com o nome de Jonathan, né? Pedindo que ela traduzisse livros heréticos. Sim, estou dizendo aqui que são livros heréticos, e vou provar, vou ler algumas coisas, claro, né? Desse livro que esse anjo pediu que fosse traduzido. Procurar aqui no meu celular, eu separei até alguns dizeres desses livros. Eu vou ler aqui uma referência do livro Primeiros Escritos, que é um dos livros que esse anjo teria pedido a essa mulher, a essa ex-monja, que traduzisse. Primeiros Escritos, página 258, diz assim, veja só, diz assim, disse meu anjo assistente. Essa Ellen White também tinha um anjo assistente, né? Perceba que essas religiões têm muito disso, né? Visões, revelações dadas por anjos. Como se não bastasse, o anjo assistente da Ellen White, essa ex-monja budista convertida ao adventismo, também recebeu a mensagem desse anjo Jonathan. Então diz assim, disse meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Ou seja, a Ellen White aqui está dando a si própria, aos seus livros, uma autoridade canônica, divina, uma autoridade como a da Bíblia, né? Ela diz, o destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas, né? As mensagens que ela recebia. Está em Primeiros Escritos, página 258. Mais uma referência aqui de um livro dela, O Desejado de Todas as Nações, na página 117, diz assim, Satanás aborrecera a Cristo no céu, por causa de suas posições nas cortes de Deus. Mas mais o aborreceu ainda, quando se sentiu ele próprio destronado. Odiou aquele que se empenhou em redimir uma raça de pecadores. Não obstante, ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente, criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, combatesse combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com o risco de fracasso e ruína eterna. Então aqui Ellen White diz que Jesus tinha um risco de um fracasso e de uma ruína eterna. Porque os livros dela, né, ela diz que Jesus tinha uma natureza como a nossa, decaída, pecaminosa. E aqui ela disse isso, que ele veio com risco de um fracasso e uma ruína eterna, correndo o risco de se perder eternamente, né? E também aqui ainda o Desejado de Todas as Nações, na página 117, diz assim, mas nosso Salvador se revestiu da humanidade, com todas as contingências da mesma, tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação, olha só, com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Aqui ela diz que Jesus tinha a possibilidade de ceder à tentação, de pecar, né? Mais uma heresia.
Agora aqui no livro O Grande Conflito, na edição condensada, 1992, na página 267 e 269, ela diz assim, ó, que é, pois, a mudança do sábado? Senão um sinal da autoridade da igreja de Roma. A marca da besta, o selo da lei de Deus, se encontra no 4º mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Né? Então ela coloca aqui a guarda do sábado, né, como imprescindível à salvação, como aqueles que não o guardam vão receber a marca da besta, a marca da igreja de Roma. Então, mais uma heresia. Ainda sobre a natureza pecaminosa de Cristo, ela diz também no livro, deixe-me ver aqui, O Desejado de Todas as Nações também, né? Editora CPB, 37ª edição, página 82. Ela diz assim, ó, por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. E ela continua aqui. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. E nós sabemos pela palavra do Senhor, né, que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, uma heresia. Como, pois, um anjo iria pedir que se traduzissem livros com tais heresias? Um anjo de Deus iria pedir isso? Claro que não. Né? Ela diz ainda que o anjo pediu que ela procurasse a igreja adventista, colocando essa denominação como sendo a igreja verdadeira. Vocês ouviram aí, assistiram? A igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é uma instituição, uma organização ou uma denominação. Não, nada disso. A igreja que vai para o céu é um povo que nasceu de novo pela fé em Jesus, um povo regenerado e que tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática. Esse povo se encontra em muitas e diferentes denominações. Denominações essas, é claro, fundamentadas e comprometidas com a sã doutrina da palavra de Deus. Né? Então, uma dessas regras da igreja verdadeira é ter a palavra de Deus como única regra de fé. Pessoal, eu vou até colocar algumas referências bíblicas para vocês conferirem aí, né? O que mostra que nós devemos ter a Bíblia apenas como única regra de fé e prática, nenhum outro livro com a mesma autoridade bíblica. Confira aí na palavra de Deus. João 17:17, 2 Timóteo 2:15, 2 Timóteo 3:15 a 17, Salmo 119, versículo 130. Eu não vou ler todas as referências, mas você pode conferir aí na sua Bíblia, né? E a igreja, então, assim sendo, ela é um corpo místico. Um corpo místico, volto a dizer, não uma denominação. Qualquer movimento religioso que se identifique como única igreja verdadeira, como sendo aquele movimento, aquela placa ali como a única que leva a pessoa ao Senhor, é falso, é uma seita herética, é um movimento sectário. Né? As denominações são, ou pelo menos deveriam ser, um meio de chegarmos ao fim, que é Cristo, é o céu, é a vida eterna, é um meio, não uma finalidade. Né? Esses movimentos heréticos, a denominação deles acabam sendo um fim em si mesmos. Né? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Né? Como eu disse, um breve vídeo, eu acho até que eu passei do tempo que eu pretendia falar aqui, que eu pretendia dizer, né? Mas eu não poderia deixar de passar, de refutar esse vídeo que eu vi no YouTube e chamou-me muita atenção. Né? E é sempre assim, anjos trazendo mensagem. Assim surgiu a religião islâmica. Maomé teria recebido a mensagem do anjo Gabriel. Né? No mormonismo, teria aparecido para o profeta do mormonismo, Joseph Smith Jr., um anjo que se identificou como Moroni. Isso acontece também, como eu disse, com a própria Ellen White, que dizia ter um anjo assistente, né, que dava a ela revelações, mensagens. No próprio catolicismo romano, há aquelas aparições, né, supostamente da Virgem Maria, como aconteceu em Fátima, em Portugal, trazendo mensagens, dando ditames à igreja, e nada disso procede do Senhor. A igreja verdadeira tem na Bíblia Sagrada a sua única regra de fé e prática. Né? Nessas referências que eu citei aqui, João 17:17, eu gosto muito, quando o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, pode comentar aí embaixo aí, dar o seu like, compartilhar, se inscrever em nosso canal, né? Acionar aí o sininho para notificação de novos vídeos, tá bom? Até mais!